Olá, Priscila Rosa, Equilíbrio e Bem-Estar, mais um programa aqui com você. O tema de hoje é as 3 leis do relacionamento humano. E para falar desse tema, eu trouxe uma entrevistada muito especial, a Eva. Mas antes de começar o programa, com essa entrevistada especial, o floral de hoje escolhido é o Certeza. Floral de Bach Certeza. É preparado com a fórmula de emergência do Dr. Bach, acrescida de outros florais para insegurança. Desperta clareza, certeza, estabilidade interior, decisão e autoconfiança. E a Eva, ela tem um currículo, gente, magnífico. Ela é pedagoga, consteladora, facilitadora do Empretec, credenciada pela PNUD ONU há mais de 20 anos. Possui formação em Dinâmica dos Grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, SBDG, com mais de 20.000 horas facilitando grupos na metodologia comportamental e empreendedorismo. Formação em Constelações Familiares e PNL Fenomenológica pelo Instituto Filosofia Prática Spelter, através do Bert Helling, Ciência na Alemanha. Eva, gratidão por estar aqui hoje. Que delícia essa tarde para falar das 3 leis dos relacionamentos humanos, onde a primeira lei será a ordem do amor. Muito obrigada. Por favor, o público é seu. Obrigada pelo convite, né? E eu gostaria, de antes de mais nada, vocês deixam todo esse currículo que ela falou de lado, porque eu já aprendi que tudo isso fez parte da minha história. E, portanto, deixe esse currículo de lado. Eu sou apenas a Eva. Né? E como Eva, eu gostaria de falar para vocês. Antes de mais nada, vou trabalhar a ordem. Para falar da ordem, eu preciso agradecer aos meus professores, o Bert Hellinger, que me apresentou essa nova postura de vida. E também preciso falar um agradecimento profundo ao Peter Spelter e Tsuko Spelter. Foram eles que há 15 anos atrás me mostraram uma nova postura. E essa postura, no início, me trouxe como constelações familiares. Na realidade, constelações familiares, depois de muito tempo eu vim a compreender que é uma postura em relação à vida, em relação aos negócios, em relação à família e assim por diante. Portanto, essa relação se trata de 2 pessoas. Por ser 2 pessoas, há um relacionamento. Nós vivemos num período onde os seres humanos estão se tornando máquinas. De alguma forma, em algum momento, começou-se a trabalhar com o ser humano como funcionalidade. Na realidade, não funciona um ser humano. Pode ser no futuro, talvez eu não veja, mas estão tendendo a esse processo. Na realidade, os seres humanos se relacionam. Por se relacionar, a primeira lei que é fundamental é a ordem. E o que é a ordem? Na nossa bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Por muito tempo nós deixamos essa ordem de lado, porque existia um paradigma sobre essa palavra ordem. E ordem é muito simples. Quem vem primeiro? Então isso é igual o tic-tac do relógio. Quem veio primeiro? Né? Então, quem veio primeiro de mim? O meu papai e a minha mamãe. Quem veio primeiro que o meu papai e a minha mamãe? Então, quem veio primeiro de vocês que estão me vendo aqui? Isso é fundamental para a ordem. Quem vem primeiro? Se eu não estou no meu lugar, fica complicado eu ficar tranquila. Cada um tem um lugar específico, que é a segunda lei que eu vou falar daqui a pouco ou no próximo vídeo. Então a ordem precisa ser respeitada. E esse respeito não é o respeito que nós aprendemos com a educação respeito. O respeito
significa eu ter uma postura de respeito. E o que é uma postura de respeito? Exatamente. E será que é por isso que as pessoas não estão se encontrando internamente, por não saber aonde estão? Exatamente. Exatamente. Às vezes eles não sabem aonde estão no seu lugar. Então, outro dia, né, eu estava um tempo atrás numa entrevista de pessoas e tinha uma pessoa que estava lá que tinha ido participar de uma entrevista de seleção. Ele ia ser selecionado para um cargo de liderança. Não vou dizer qual foi a empresa. E todo o processo tinha 8 candidatos, sobraram 3 no processo. Nesses 3, a pessoa que estava fazendo a seleção pediu para que eles fizessem uma redação sobre o seu papai e sua mamãe. E aí eles ficaram assim, por que será que pediram para eu escrever sobre o meu papai e minha mamãe? Né? E no final, dentre os 3, somente um foi escolhido para essa função de liderança. E o que foi importante nessa redação? Ele tinha uma postura em relação ao papai e à mamãe como um pequeno. Essa postura trazia ele dentro de uma organização, estar no seu lugar em relação ao chefe, em relação ao diretor. E ele também estaria no seu lugar em relação aos funcionários que ele iria liderar. Então, a primeira ordem é na família. Às vezes, eu saio fora do ambiente familiar da casa, só que aqui internamente eu continuo no meu lugar quando eu julgo o meu pai, quando eu julgo a minha mamãe, quando eu também vou buscar lá nos meus avós o que eles fizeram de errado. São outras épocas, outros tempos, outras gerações. Eu, como uma membro dessa família, não tenho o direito de fuçar nessa história. Quando isso ocorre, compromete a segunda lei. Muito interessante. Então, para você que gostou, aguarde o segundo vídeo que falaremos sobre o meu lugar. Eva, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Então se inscreva no meu canal e dê um like também. Até mais!